Bueno, me corresponde presentar al amigo y profesor doctor Carlos Becker Bedford. Él es profesor titular desde 1993 en el Departamento de Informática y Estadística de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Carlos, hola, ¿cómo estás? Bom dia, estás me escutando bem, Diego? Tudo tranquilo? Sim, muito bem, muito bem. Ótimo, né? Eu estou usando o Zoom aqui pela primeira vez, né? Então tenho que me familiarizar um pouco com a ferramenta, né? Então já acionei o áudio e o vídeo e agora eu vou tentar colocar a apresentação, ok? Tá bom. Eu vou fazer a apresentação de você em espanhol, já? E aí vou falar sobre a palestra e você entra. Ok, ótimo. Compartilhar. Sim, pode compartilhar. Fico após compartilhar, ok. Falou. Ok. Vou apresentar ao professor Dr. Carlos Becker Bedford. Él es profesor titular desde 1993 en el Departamento de Informática y Estadística de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, donde actúa como líder del Laboratorio de Redes y Gestión y también coordina algunos proyectos financiados por el Consejo Nacional de Investigación, CNPq. Obtuvo su licenciatura en Ingeniería Eléctrica en 1985 y su maestría en Ciencia de Computación en 1988, ambas en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Obtuvo su doctorado en Ciencia de la Computación en la mención Gestión de Redes en la Université Paul Sabatier de Francia en 1991. Es autor y coautor de más de 500 publicaciones. Él fue y es miembro del consejo editorial de más de docenas de revistas. Sirve y ha servido como miembro del comité organizador, miembro del comité organizador o programa en cientos de conferencias. Tiene experiencia en ciencia de la computación, telecomunicaciones, con énfasis en la gestión o la administración de redes y servicios. Principalmente los siguientes temas: seguridad, computación autonómica, computación en la nube e Internet de las Cosas. Fundó la conferencia LANOMS, Simposio Latinoamericano de Operación y Gestión de Redes. También brindó servicios para la IEEE, actuando como en el Comité de Operación y Gestión de Redes, CENOM, para IFIP, actuando en el WG6.6, Gestión de Redes y Sistemas Distribuidos, y como editor de Comnet en Elsevier, en el journal Network and System Manager. El profesor Carlos Becker nos va a presentar el trabajo Mutual Authentication with Multifactor and Hybrid Approach to Intrusion Detection in IoT, Fog Compute Environment. Dejo con ustedes al profesor Carlos Becker. Cabe destacar que el profesor siempre nos ha colaborado y la última vez que lo vimos fue el año 2009, cuando vino a cooperarlo en una palestra de su nivel. Adelante, professor. Não? Ok, ótimo. Então vamos continuar. Eu só esqueci de avisar um detalhe que depois eu vou fazer a minha apresentação em 25 minutos. Depois o meu doutorando, porque eu vou falar na parte de autenticação mútua. A parte de detecção de intrusão será explicada pelo Cristiano, que é o nosso doutorando, ok? Bom, então, inicialmente eu vou agradecer a apresentação aí feita da minha pessoa, ok? E vou colocar que é um grande prazer aí estar participando dessa conferência. Eu já tive a oportunidade de participar dessa conferência presencial, ok? Então, nós temos aí uma ótima relação com o Chile, especialmente aí com a Arica, e é muito prazeroso para a gente aqui da Universidade Federal de Santa Catarina poder colaborar e cooperar com vocês aí e participar do evento, né? Bom, então, como já falei, nós temos, então, dentro desse contexto de internet das coisas, fog computing, cloud computing, né, nós desenvolvemos trabalhos
tanto relacionados com detecção de intrusão, quanto com autenticação mútua. Na parte de autenticação mútua, ok, nós temos aqui um sumário. A parte de autenticação mútua no contexto de IoT, nós temos, então, essa figurinha ali à esquerda, que mostra um pouco de automação residencial. Mas isso pode ser aplicado para automação industrial, pode ser aplicado para hospitais, pode ser aplicado em fábricas e assim por diante. Qual o problema desse contexto aqui? Até o residencial mesmo, que nós já temos diversas informações de ataques que ocorreram e que acabaram a partir das residências, a partir dos condomínios. Por exemplo, teve um ataque de servidores lá da DIN, né, onde está funcionando o Nextclip e outros grandes, até o The Guardian. Essa DIN tem um conjunto de servidores que presta serviços para diversos grandes fornecedores de conteúdo de informação. Bom, aí a partir de ataques em câmaras de vídeo, o pessoal conseguiu invadir fazer um ataque de negação de serviço, atacando os servidores da DIN a partir de mais de 100 mil câmeras de vídeo. Então, gerou um tráfego aí da ordem de terabytes por segundo e deixou indisponível diversos serviços, né? Uma outra vulnerabilidade desse ambiente, por exemplo, se pegar essas lâmpadas que o pessoal gosta de controlar pelo celular ou pelo computador, luminosidade, intensidade, essas lâmpadas, no geral, elas, em função da limitação de capacidade de memória e processamento, que é o que todos esses dispositivos de IoT têm, ela não armazena a senha do Wi-Fi criptografada. Então, para um invasor é muito fácil de interagir com a lâmpada e pegar a senha e depois entrar à vontade no Wi-Fi do residente. Então, esses são só dois problemas relacionados com o ambiente de segurança nesse contexto. E é isso que a gente quer evitar fazendo autenticação mútua. Então, o princípio da autenticação mútua seria o seguinte: cada um desses dispositivos irá se autenticar no servidor e o servidor também irá se autenticar nesses dispositivos. Bom, nesse contexto aí, além da internet das coisas, nós consideramos os paradigmas e os conceitos de edge computing, fog computing e cloud computing, ok? Especificamente, o nosso trabalho, ele considerou a abordagem mais de fog computing, ok? Então, como mostra a figurinha ali também à esquerda e à direita com mais detalhes, o edge computing é quando a gente tem ali a capacidade de processamento dos dados, os dados são enviados para o próprio sensor atuador, né? O processamento dos dados é local. Já num contexto de rede local, nós podemos ter uma cloud privada, não é? Ou uma máquina com bom processador, não é? Um servidor, que vai receber os dados dos atuadores e dos sensores e tratar os dados. Mas isso fica no escopo onde a gente está trabalhando com switches, né? Sem considerar roteamentos, é no escopo de uma rede local mesmo. Essa que é a diferença do fog computing para o cloud computing, né? Então, o cloud computing já envolve considera que as informações dos sensores e atuadores serão enviadas para data centers, ok? E esses data centers podem ser na mesma cidade, pode ser no mesmo país, pode ser em outros países, ok? Pode ser o data center da Google, pode ser o data center da Amazon e Microsoft e assim por diante, ok? Então, eu posso enviar as informações aí de Arica ou as informações dos sensores atuadores aqui de Florianópolis para o data center da Google, que fica em Atlanta, né, nos Estados Unidos. Então, eu vou passar por diversos roteadores. Esse que é o nosso contexto. A questão clássica da autenticação mútua é justamente ali, usando o jargão de segurança em redes de computadores. Ali nós temos o Bob e a Alice, né? Então, nesse caso específico, tanto a Alice vai se autenticar no Bob e o Bob vai se autenticar na Alice. Ok? Tudo isso para evitar o ataque do homem do meio ou o intruso, certo? Que no caso ali seria o Malvino que está sinalizado ali à direita, ok? Porque o Malvino pode se fazer passar tanto pelo Bob quanto pela Alice e fazer os ataques, as maldades no sistema. Então, esse é o principal objetivo
da questão de ter autenticação mútua, e depois a gente vai explicar por que com multifatores também, para deixar mais robusta ainda a autenticação e evitar esse problema do ataque do homem do meio, como nós colocamos em português aqui. Ok? Mas por quê? Né? Por que é necessário? Bom, uma autenticação mútua, e quais são as limitações? O grande problema desses dispositivos, né, dos sensores atuadores, Raspberry Pi, Arduino, é que eles têm limitações de baixa capacidade de memória, baixa capacidade de processamento, e muitos deles também, muitos sensores e atuadores, no contexto de internet das coisas, eles também acabam consumindo muita energia, né? E a questão da energia é limitada, porque às vezes eles têm bateria, né? Então a energia e o tempo de vida do sensor fica limitado pelo tempo de vida da bateria, e que são restrições também que devem ser consideradas. Esse que é o nosso contexto. Bom, então, dentro desse... agora apresentei para vocês já a questão de motivação, justificativa, né? E os nossos objetivos aí, e para estudar esse assunto, então, fazendo uma boa revisão sistemática da literatura, nós consideramos 4 palavras-chave para fazer a busca dos artigos, dos trabalhos correlatos, que iriam nos embasar, né, no sentido de observar o que já foi feito pela comunidade científica e em que contexto nós poderíamos contribuir na solução desse problema. Ok? Então, na busca dessas palavras-chave, as palavras-chave usadas na busca desses artigos seriam essas que estão apresentadas aí, que seria a questão de autenticação simples, autenticação mútua, trabalhos que estão associados à internet das coisas, mas que consideram fog computing, considerem restrições de memória, né, essa parte de limitação da memória dos sensores e atuadores dos dispositivos, e depois uma outra palavra que seria os fatores, né? Que são bem importantes e deixam a questão da autenticação mais robusta, ok? E fatores, como a gente não achou fatores ligados no ambiente de IoT, então a gente considerou fatores através de um outro contexto. Nós geramos essa tabela que vocês estão vendo aí, né? Ela já está um pouco desatualizada pelos valores. Na nossa referência atual, que nós publicamos uma extensão, este foi um trabalho publicado numa ótima conferência internacional, que é classificada aqui pelo nosso Ministério da Educação como A2, que é quase o top, e depois nós também geramos um outro artigo num periódico. Eu deixei no final da apresentação essa referência do artigo, né, em periódico atual, foi publicado agora em 2021, e aí tem a atualização da revisão bibliográfica sistemática. Mas só para terem uma ideia aqui desse contexto inicial, observem que a gente considerou, então, nós temos alguns artigos aqui que fazem a autenticação simples, né, e estão ligados ao contexto de internet das coisas. Outros artigos apresentam as soluções considerando internet das coisas e a autenticação mútua, ok? E temos um artigo à parte que considera a questão de fatores, mas não aplicado no contexto de internet das coisas. E o nosso trabalho, justamente, ele procura unir esses 3 aspectos, essas 3 palavras-chave, que seria autenticação mútua, internet das coisas e fatores. Esse que é o nosso diferencial e essa que é a nossa contribuição mais expressiva. Bom, então já vimos a motivação justificativa, fizemos a revisão bibliográfica, e agora, em função disso, isso já serviu de base para a gente poder definir os nossos objetivos nesse contexto, tanto os objetivos gerais como específicos. Então, o nosso objetivo geral foi realmente, olha, vamos implementar, fazer o desenvolvimento, né, apresentar a metodologia, fazer o desenvolvimento de um sistema que possa viabilizar a autenticação mútua nesse contexto de internet das coisas, considerando o ambiente de fog computing, ok? Bom, para atingir esse objetivo geral, nós estipulamos, né, definimos os seguintes objetivos específicos. Primeiro, de desenvolver uma estratégia, né, e verificar, entender a questão dos fatores, como eles podem atuar nessa questão de internet das coisas e autenticação mútua e fog,
e fazer uma seleção. Que fatores existem e quais podem ser usados neste contexto. Depois definimos uma metodologia de ação para fazer o desenvolvimento, né? Então, nós tivemos que definir um protocolo, ok, entre todos os sensores e atuadores e o servidor, né? E a gente especificou esse protocolo. Depois da especificação deste protocolo, considerando fatores, né? E outras particularidades de um protocolo de autenticação mútua, nós passamos para a fase de implementação e depois avaliamos a nossa implementação, ok? Bom, então, o que eu coloquei ali está explicado, apresentado aqui nessa figura. Então, a gente teve a parte ali de handshake, né, que seria a identificação das partes, né, definir a troca de chaves assimétricas, estabelecer o acordo de chaves simétricas, e os fatores que nós usamos foram esses fatores, a função desafio-resposta, o tempo de resposta e o nonce, né? Isso, com esse desenvolvimento, a gente conseguiu fazer a criptografia dos dados e transferir os dados do atuador para o servidor sem nenhum problema, ok? Bom, aqui estão as 9 etapas, né, os 9 passos, né, relacionados com aquelas partes. Então, a parte em verde ali mostra a identificação das partes, onde é repassado só um sinal de sincronismo e um nonce. O nonce já é um dos fatores, ok? Então, considerando que a parte A seja um sensor atuador e a parte B um servidor, nós teremos esse tipo de interação, ok? Onde é enviado um sincronismo, é enviado um nonce. Essa função de nonce está mostrada aqui, é um hash, né? Considerando o tempo, o identificador do destino, o identificador da origem e o número de sequência. Aí, em função disso, também a gente pode fazer uma análise pelo tempo de resposta. O servidor vai verificar se o nonce foi bem calculado, vai reenviar um reconhecimento que é um acknowledgement, ok? Já nessa segunda etapa aqui de troca de chave assimétrica, né, nós consideramos aqui algoritmos de criptografia específicos, né? Aqui nesse caso, em verde, nós usamos aqui o RSA, ok? Podia ter sido também o AES, e para a parte ali de acordo de chave simétrica, nós usamos o Diffie-Hellman, ok? Então, aqui nessa figurinha, assim, em breve, tem os passos relacionados, né, onde aparecem os nonces, aparece a função desafio-resposta, tem o tempo de resposta que é considerado, né, porque a gente considera tempo de processamento, tempo de propagação na rede, e se qualquer desses tempos for diferenciados nesse caso específico aqui, o servidor verificar que os tempos não batem, ele já aborta o processo de autenticação. Aliás, qualquer verificação de qualquer parâmetro dos fatores, não é, do tempo de resposta, do nonce, da função desafio, do resultado da função desafio-resposta, se não tiver adequado, é interrompido o processo de autenticação. Se todos esses fatores são respeitados e são verificados que estão corretos, aí continua-se, né, aplicando a questão de chave pública, chave privada e usando os algoritmos de criptografia. A outra fase é a fase do Diffie-Hellman, né? E após essa fase a gente pode passar os dados sem nenhum problema. Então, esse aqui é o ambiente, ok? Nesse experimento aqui, a gente considerou o nosso sensor atuador foi o Raspberry Pi 3, né, modelo B. O nosso FOG, nosso ambiente de rede local, nós usamos um notebook i7 com 8 cores, e o nosso data center, né, para o experimento, ficou sendo nós usamos lá o Google Cloud Computing Engine em Atlanta, na verdade, né, nos Estados Unidos. O importante aqui desses resultados, nessas tabelas aqui, comparando Fog Computing, Cloud Computing, é justamente o tempo de rede, que é o diferencial. O restante não tem. E por que tem um diferencial grande no tempo de rede?
é justamente pelos roteadores que existem, né? Então, no contexto da rede local, só vou ter switches, né? Ou um switch às vezes. Agora, quando eu saio do sensor atuador para o data center, num contexto de cloud, eu vou passar por diversos roteadores. E esses roteadores fazem com que eu tenha um tempo diferente, enquanto aqui eu tenho 0, alguma coisa milissegundos, né, para repassar as informações para a cloud aqui, né, nos passos aqui de autenticação, eu chego a 130 milissegundos. Esse que é um diferencial. Um outro aspecto importante para colocar em evidência é justamente o tempo de processamento, né, de cada passo do meu protocolo de autenticação mútua, que seria, no cliente, que seria o dispositivo sensor atuador, no nosso caso específico, foi o Raspberry Pi, ele ficou dessa ordem de grandeza aqui. Ele aparece em azul aqui para vocês, ok? Que é bem maior do que o processamento quando eu uso um servidor FOG, né? E quando eu uso um servidor de cloud, esse tempo de processamento fica menor ainda. Então, esses são os diferenciais. Aqui são apresentados, né, alguns gráficos, informações relacionados com o consumo de rede e o acesso a disco, ok? Em segurança, a gente, né, além de fazer a implementação, né, faz os testes, etc., também é necessário o uso de ferramentas de validação. Então, nós usamos o Avispa para validar, né, esse protocolo, ok? Então, nós tivemos ali SAFe, né, como resultado de aplicar o Avispa, essa plataforma que viabiliza verificar protocolos de segurança, e isso a ferramenta informa que o protocolo está robusto em relação ao ataque do homem do meio, que seria Man in the Middle Attacks, ok? Aqui tem informações para vocês analisarem depois, a transparência vai ficar disponível para vocês, as transparências, relacionado com a questão dos valores ali, dos fatores, do nonce, né, do tempo de resposta e da função desafio-resposta, e cada etapa. Então, vocês viram aqui que aparece o accept, né? Basta não ter um accept em cada uma dessas etapas que o processo de autenticação é interrompido. Ok? Bom, então, como contribuição aí, a gente tem o resultado ali da tabela 2 e tabela 3, que é essa questão da diferença dos tempos de processamento, considerando FOG, considerando cloud, que é a questão de ter roteadores, passar por roteadores ou só ficar em switches de uma rede local, ok? E também dos tempos de processamento em cada um dos dispositivos, que seria o Raspberry Pi, no notebook que atuou como FOG, ou no data center da Google em Atlanta, que atuou como cloud, ok? Bom, então, o nosso objetivo foi cumprido, no sentido de propor esse protocolo de autenticação mútua, ok? Passar por toda essa fase de experimentos e testes, fazer a validação dele, né? A implementação, verificar o funcionamento e fazer a validação dele, fazer a análise de desempenho desse contexto todo. E o objetivo foi cumprido conforme aparece aqui na conclusão. Ok? Então, eu já cheguei nos meus 25 minutos, pessoal, e agora eu vou passar os 25 minutos restantes aí para o doutorando Cristiano de Souza fazer a apresentação da parte de detecção de intrusão, ok? Aqui está a referência que nós publicamos nesse journal, a 2, né, Journal of Network and Computer Applications, que tem um artigo mais robusto, mais completo e mais atualizado da apresentação que eu fiz para vocês. Então, nós ficamos depois disponibilizados para responder as perguntas de vocês e caso necessário, também poderíamos fazer isso por e-mail ou por outras interações depois da apresentação. Ok? Bom, agora, então, vou passar a palavra para o moderador para ver se ele consegue habilitar a entrada como apresentador do doutorando Cristiano. Ok? Então, aqui já começa a apresentação do Cristiano. Bom dia a todos novamente. Muito obrigado pela oportunidade de poder apresentar um pouco do projeto que eu venho trabalhando. Eu sou aluno de doutorado aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e sou orientado pelo professor Carlos Wessel.
O meu trabalho ele é focado no contexto de detecção de intrusão. Então, aqui tem um sumário da apresentação. Inicialmente, eu vou apresentar uma contextualização sobre o tema, os problemas envolvidos, os trabalhos relacionados do estado da arte, os objetivos deste trabalho, a solução desenvolvida, a avaliação realizada e as conclusões que foram obtidas. Nos últimos anos, então, a gente vem tendo uma grande expansão tecnológica. Informações dos mais variados tipos, elas são capturadas, armazenadas e processadas e também transmitidas por meios computacionais. Isso faz com que haja o crescimento do número de incidentes e também da possibilidade de existirem vulnerabilidades. Conforme o professor Carlos mencionou anteriormente, diversos ataques vêm ocorrendo nos últimos anos. O ataque contra o servidor DIN é um ataque bem famoso. E ele utilizou dispositivos de internet das coisas. Então, a segurança na IoT, na Fog Computing, ela tem uma grande importância, pois são informações sensíveis que são manipuladas e transmitidas por esses ambientes. Então, nesse contexto, existem os sistemas de detecção de intrusão, Intrusion Detection System, IDS. O objetivo deles é detectar uma intrusão. Uma intrusão, ela seria uma ação ou um conjunto de ações que tem por objetivo ultrapassar uma barreira computacional, de segurança computacional. Além dos IDSs, que simplesmente fazem a detecção, é possível ter os IDPS, ou IPS, também conhecido. Seria o Intrusion Detection and Prevention System, ou seja, ele, além de detectar, ele é capaz de executar ações de contramedidas para evitar que aquela intrusão ela tenha sucesso. Esses métodos de detecção, eles podem ser classificados de acordo com os tipos dos métodos de detecção. Então, na literatura se encontram algumas definições que dividem esses métodos baseados em assinatura, signature, ou em anomalia, que seria a detecção por comportamento. Neste caso, também, alguns autores fazem uma divisão nessa detecção por comportamento, colocando a detecção por especificação. Neste caso, então, a por assinatura, ela consiste num mecanismo com um conjunto de regras, um conjunto de assinaturas. E sempre que a informação analisada ela for igual a uma dessas assinaturas, então detecta-se a intrusão. É similar ao funcionamento de um antivírus, no entanto, ele não consegue detectar ataques novos, que não têm assinatura definida ainda. E a detecção por comportamento, no caso da anomalia, ela traça um comportamento normal para o sistema, para essa rede, e sempre que o comportamento da rede analisada ela sair do normal, ou seja, ele for anômalo, ela é detectada como uma intrusão. No caso da detecção por anomalia, geralmente utiliza-se técnicas de aprendizado de máquina, de machine learning. Já na especificação, a diferença é que seriam utilizados limites, thresholds, políticas de restrições para definir esse comportamento normal. Aí se teria a necessidade de se ter um especialista para definir esse comportamento. Então, o ambiente de IoT e Fog Computing ele possui essas vulnerabilidades, conforme mencionado pelo professor Carlos. Esses ambientes eles têm restrições de recursos, tanto de memória, energia, processamento, o que faz com que métodos de segurança e algumas questões de segurança sejam negligenciadas por não se ter os recursos necessários para implementá-las. É um ambiente altamente heterogêneo, então são informações dos mais variados tipos, se comunicando por dispositivos variados, de fabricantes diferentes, e também há um grande número de dispositivos. Então, tudo isso contribui para um ambiente que possui vulnerabilidades. Alguns ataques presentes nesse ambiente são tanto durante o desenvolvimento desses aplicativos, quanto a instalação e a manutenção.
Além disso, ataques como Denial of Service e Distributed Denial of Service, Man in the Middle, ataque do homem do meio, ataques de roteamento, onde um determinado nó ele começa a descartar pacotes ou enviar seletivamente, influenciando no funcionamento da rede de dispositivos IoT. E também outros ataques convencionais presentes na internet como um todo. Existe a necessidade de detectar, então, os ataques e executar contramedidas, para não apenas detectar, mas também evitar que aquela intrusão ela ocorra, né? A partir disso, verificou-se a necessidade de detectar o tipo do ataque. Isso seria importante para poder executar ações de contramedidas específicas, especializadas para cada intrusão, cada tipo de intrusão. Além disso, essa detecção da categoria do ataque permitiria gerar alertas para o gerenciador da rede e ele, a partir disso, verificar, por exemplo, está tendo muito um determinado tipo de ataque. A partir disso, verificar a existência de uma determinada vulnerabilidade que está sendo atacada e implementar ações ou instalar mecanismos para contornar essa vulnerabilidade. Analisando alguns trabalhos do estado da arte, verificou-se que existem muito mais abordagens voltadas para a detecção binária, ou seja, apenas ela vai detectar se é um ataque ou se é um tráfego normal, do que mecanismos para identificar o tipo do ataque. E essas abordagens voltadas para IoT e Fog Computing, para a detecção multiclasse, elas apresentam algumas dificuldades, por exemplo, para detectar alguns tipos de ataques. E, além disso, todas elas possuem taxa de detecção menor do que uma detecção binária, por ser mais alvos, mais classes, né? A partir disso, a gente propôs um trabalho onde ele possui duas etapas, dois steps, e ele... A partir disso, a gente propôs um método para a primeira etapa, onde se utilizou redes neurais, então uma Deep Neural Network, e também o algoritmo K-Nearest Neighbors, o algoritmo dos vizinhos mais próximos. E com isso, a gente conseguiu uma redução do custo computacional do KNN. E o algoritmo KNN ele possui uma baixa taxa de erro, no entanto, ele tem um custo computacional elevado. Verificou-se se nos trabalhos do estado da arte foi proposta essa abordagem híbrida. Então, como mencionei, os baseados em detecção binária não conseguem identificar o tipo do ataque, apenas vão detectar se é um ataque ou não. E os métodos multiclasse do estado da arte possuem acurácia menor que os métodos binários, e também dificuldades na detecção de alguns tipos de ataques. Além disso, um método mais robusto, multiclasse, sendo executado totalmente na FOG, pode gerar um alto consumo dos recursos. E, além disso, uma análise feita totalmente na cloud, ela tem o problema da latência, mencionado anteriormente pelo professor Carlos. Então, a gente propôs um método híbrido e hierárquico, baseado em fog computing e em cloud computing, para detecção e prevenção de intrusão em ambientes IoT. A abordagem ela foca em detectar a categoria específica do ataque e implementar ações de contramedidas para mitigá-lo. Com isso, a gente propôs esse método de 2 etapas, empregando tanto a detecção binária quanto a detecção multiclasse, e propomos o método binário para a primeira etapa e o método multiclasse para a segunda etapa. Além disso, o mapeamento entre os ataques e as contramedidas adequadas para mitigá-los. Aqui tem um esboço da arquitetura, onde os módulos de detecção estariam na Fog Computing e na IoT, monitorando os dispositivos IoT. A abordagem, então, para detecção do tipo da intrusão e a execução de contramedidas, ela consiste em 3 etapas, onde na primeira etapa seria a etapa de detecção, onde seria empregado o classificador binário. Caso
seja detectado um ataque, enviado para a segunda etapa, onde seria feita a identificação do tipo de ataque, e esse ataque identificado seria enviado para o terceiro passo, que seria de contramedidas. Caso em um desses passos seja identificado como um tráfego normal, ele é liberado. Aqui também a gente apresenta um esboço da arquitetura, então considerando fog e cloud. O classificador binário ele estaria implantado na fog computing, realizando esse primeira detecção, identificando se seria um ataque ou não. Caso um ataque, os dados desse tráfego seriam enviados para a nuvem para realizar uma inspeção mais profunda com um método mais robusto e aí realizando a classificação multiclasse. Então, isso permite que o classificador multiclasse ele seja um método mais robusto, e isso evita também o problema da latência, porque esse tráfego ele já foi identificado como intrusivo. Então, ele pode ficar ali bloqueado e o tráfego normal sendo já liberado. A partir de todo esse contexto, a gente propôs um método para detecção binária, então considerando Deep Neural Networks e o K-Nearest Neighbor. E ele, então, conforme pode ser visto na imagem, ele seria inserido no nível de detecção. As redes neurais artificiais, elas têm inspiração biológica e o neurônio artificial ele é inspirado nos neurônios biológicos mesmo. Então, ele possui um conjunto de entradas que são ponderadas por pesos sinápticos. Essa entrada ponderada ela é somada, passa por uma função de ativação que vai gerar ativar uma saída ou não. Esses neurônios eles são organizados em camadas. Então, uma Deep Neural Network ela possui mais de uma camada oculta. Então, e além disso, a rede utilizada ela é uma feed-forward, ou seja, ela é alimentada adiante, ela não possui ciclos entre os neurônios de uma camada com a anterior. O processo de treinamento, que é como as redes neurais elas aprendem, ele é feito através submete-se o conjunto de treinamento para a rede, esses dados vão passar pelos neurônios, sendo feitos cálculos, gerando uma saída. Essa saída ela vai ser comparada com a saída esperada para aquele dado de treinamento, e essa diferença ela é utilizada para atualizar os pesos sinápticos, e após várias iterações de treinamento, esses pesos sinápticos vão convergindo para um modelo que será capaz de classificar aqueles dados e novos dados. As redes neurais elas apresentam uma boa acurácia, no entanto, elas podem sofrer com instabilidades durante o treinamento, gerando, às vezes, um modelo que não vai ser capaz de ter um bom desempenho de classificação. A rede neural utilizada, então, foi uma Perceptron Feed-Forward com 2 camadas ocultas, com função de ativação tangente hiperbólica nos neurônios. E uma camada oculta com 2 neurônios de saída, com função de ativação softmax. Esses neurônios um representaria a classe de ataque e o outro a classe normal. Ele vai gerar um valor entre 0 e 1 para cada neurônio, onde a soma da saída dos 2 neurônios dá 1. Então, seria a probabilidade da classe que se quer classificar pertencer àquele neurônio daquela classe. Já o algoritmo KNN, ele é um algoritmo de aprendizado baseado em instâncias. Ele faz a classificação de acordo com a similaridade, então ele compara durante a classificação dos dados, se aquele dado que se quer classificar, ele compara em relação a todos os dados de treinamento da base de exemplos. E aí, com base em uma métrica de similaridade, ele verifica os K vizinhos mais próximos e atribui a classe para um novo exemplo baseado na classe majoritária entre os K vizinhos mais próximos. Geralmente tem uma taxa de erro pequena, no entanto, ele tem esse custo dessas várias comparações com a base de exemplos. No trabalho foi considerado um K igual a 1, então considerando apenas o exemplo mais próximo. A métrica de similaridade foi considerada a distância euclidiana e a base de exemplo foi estruturada em KD-Tree, que é uma estrutura k-dimensional. Aqui tem um esboço do método. Então, inicialmente, o tráfego analisado
é submetido para a rede neural, que vai gerar os dois valores de saída dos neurônios. Esse valor de saída ele vai ser comparado com um limite pré-definido. Caso seja maior que esse limite, ele aceita aquela saída como normal. Caso seja menor, ele compara o neurônio de ataque com o limite pré-definido para aquele neurônio. Caso seja maior, ele identifica como ataque. Ou seja, caso os dois neurônios geram valores menores que os seus limites, esse tráfego será classificado pelo KNN. Antes disso, é feita uma redução de atributos para enviar menos atributos para o KNN e diminuir esse custo, a quantidade de comparações. E a classificação gerada pelo KNN também aí é aceita como final. Aqui tem o algoritmo de treinamento, então, que consiste tanto no treinamento do modelo neural, que pode ser feito na nuvem, então, e posteriormente, após o treinamento, enviando as informações necessárias para a FOG. E, além disso, no treinamento é feito a definição dos limites dos neurônios. Isso é feito através, no início do treinamento, o modelo neural é gerado com os dados de treinamento, é construída a base de exemplos do KNN, e após isso inicia-se um processo de 10 iterações, pode chegar até 10 iterações, onde os dados são submetidos para o método TNN-KNN, que seria a abordagem híbrida. As predições geradas por ele são utilizadas para calcular as métricas de desempenho daquela iteração e os valores de neurônio de saída são obtidos. Com base nisso, é verificado se a taxa de falsos positivos ela é maior que a aceitável, que é um parâmetro deste algoritmo de treinamento. Caso seja maior que o aceitável, ou seja, não se obteve a taxa aceitável, esse limite do neurônio, por exemplo, de ataque precisa ser elevado. Desse modo, é ordenado o conjunto de saídas do método e é obtido o 10º percentil, ou seja, o número da iteração vezes 10. É feita a mesma coisa para o neurônio de ataque, e caso os dois sejam menores que o aceitável, encerra-se o treinamento. Caso não, vai para a próxima iteração, onde se obterá o 20º percentil. Desse modo, caso nunca não vá tendo o porcentagem aceitável, ele vai chegar até o valor máximo para definir como limite. Foram feitos experimentos para avaliar o método binário DNN-KNN. Utilizou-se conjunto de dados utilizados para avaliar realmente métodos de detecção de intrusão, para ver quão preciso eles seriam na prática. Utilizou-se o cross-validation de 10 folds, e a partir dos experimentos foram obtidos alguns resultados que foram calculados de acordo com as métricas comumente utilizadas em detecção de intrusão e em trabalhos de classificação. Então, o DNN-KNN ele foi comparado com os próprios redes neurais, o próprio KNN e outros métodos de machine learning. E é possível observar que o método ele obteve a maior acurácia, ele obteve os melhores desempenhos em todas as métricas. Destaque-se, nesse caso, a métrica RECAL, que seria a taxa de detecção de ataques. Então, a abordagem ela teve 99,76%. Isso indica que ela tem uma alta taxa de detecção, o que é importante para esse método binário que vai atuar no primeiro nível da abordagem de duas etapas, pois precisa de um alto acerto de ataques ali para poder não deixar ataques passar por esse nível e serem liberados. Aqui tem um gráfico que realmente mostra que a abordagem ela ficou muito ali levemente superior ao KNN e um pouco mais superior às demais. Então, a partir disso, verificou-se em relação ao KNN qual havia sido a redução de custo. E para processar, classificar, fazer a predição dos dados da base NSL-KDD, o KNN ele levou 13,29 segundos. No caso da abordagem proposta, ela realizou essa predição em 0,36 segundos.
Então, uma redução de 89% do tempo de predição do KNN, com uma taxa de classificação levemente superior, que tem em comparação em trabalhos do estado da arte, também em trabalhos de detecção binária. Então, a abordagem ela conseguiu ser superior também em praticamente todas as métricas. Além disso, a gente fez um experimento com a base SIC-DS 2017 em relação à detecção de ataques de negação de serviço distribuída. Também a abordagem conseguiu um ótimo desempenho. Em relação a ataques de negação de serviço, também conseguiu resultados bem promissores em relação a trabalhos de estado da arte. Então, concluindo, a gente apresentou essa abordagem de 2 etapas para detectar e identificar as intrusões, propôs esse método de DNN-KNN e o avaliou, que seria um método binário para classificação, com uma alta taxa de acurácia e de recal, taxa de detecção, para compor esse primeiro nível da abordagem proposta. E também esse método ele obteve resultados promissores em relação tanto a métodos de machine learning clássicos, quanto a métodos de trabalhos relacionados. E como trabalhos futuros, a gente destaca o design do método para compor o segundo level, então o segundo nível, que seria um método multiclasse, e aí a gente destaca-se o uso de métodos ensemble, que seria estratégias baseadas em conjuntos, seria a combinação de vários métodos de machine learning em um classificador para gerar uma classificação mais precisa, no entanto com maior custo computacional, então por isso seria inserido na computação em nuvem. E também o projeto e desenvolvimento da abordagem de contramedidas, para a execução das contramedidas. Aqui tem a referência do trabalho, esse método binário proposto, ele foi publicado no Journal Computer Networks, um jornal, segunda classificação aqui do Conselho de Educação do Brasil é um A1, então é um bem conceituado journal. Agora eu passo a palavra novamente para o professor Carlos. Obrigado. E eu repasso a palavra para o professor Diego, né? Ele que é o moderador. Meus parabéns aí, Cristiano. Muito obrigado. Ok, tudo bem. Bom, há consultas, perguntas? Já. Oi. Perguntas. Aqui parece que hay una. Pregunta Patricio Collado. ¿Han cuantificado algún piso mínimo de recursos IoT con el fin de obtener seguridad razonable? ¿Yo para entender o falo português? Pode falar em português, que vai ficar mais fácil, por favor. Tudo bem. A quantificação de algum piso mínimo de recursos IoT com o fim de obter uma seguridade razoável. Eu não estou entendendo a questão de quantificar a questão do IoT. Seria nos parâmetros ali, em função das limitações que os sensores têm, os atuadores? Seria nesse sentido? Certo. Uhum. Né? Bom, na verdade, o que ocorre é o seguinte: a gente trabalhou ali na questão de autenticação mútua em função do Raspberry Pi, né? Então, lógico que, dependendo do sensor e do atuador e das suas características, das suas limitações de memória, capacidade de processamento, consumo de energia, a abordagem ela é diferenciada, né? Mas o importante no trabalho ali é o seguinte, que, por exemplo, às vezes a limitação é tão grande que a gente nem consegue implementar esse mecanismo de autenticação mútua. Aí tem que implementar uma autenticação simples, né, numa direção só, ficar mais vulnerável em função dessas restrições. Mas eu na literatura, eu desconheço, assim, até agora, trabalhos que fizeram essa quantificação. Olha, tal dispositivo tem tais características e que abordagem eu devo tomar de segurança, né?
Eu desconheço, agora a gente poderia pesquisar isso e talvez exista trabalhos nesse sentido que a Patrícia está questionando, ok? Eu espero ter sido claro aí e também espero que tenham entendido o meu português, né? Tudo bem. Normalmente a gente está escutando português, mesmo que você tenha uma passagem por lá, mas sempre é difícil quando não tem muita prática. Tudo bem. Ah, bien. Outra questão é este experimento que você faz, tem você han aplicado na empresa alguma situação ou han detectado com casos reais? Vou deixar o Cristiano agora respondendo a abordagem de detecção de intrusão. Pode? Tá. Bom, no contexto do meu trabalho de detecção de intrusão, os experimentos que foram feitos até o momento foram considerando conjuntos de dados. Já são datasets que são disponibilizados publicamente e gerados a partir de simulações em ambiente de laboratório. Então, no momento, no andamento do trabalho, ainda não se tem resultados considerando o ambiente real. Existem alguns trabalhos que realmente fazem experimentos considerando o ambiente real, e existem também datasets que capturaram dados de ambientes reais, que é o próximo passo no contexto do meu projeto, que é a próxima atividade que a gente vai realizar. Verificar o comportamento do método proposto com um dataset gerado a partir de um tráfego real. Porque realmente pode ter um dataset gerado a partir de simulações, pode não ser realmente tão idêntico ao tráfego capturado de um ambiente real, né? Então, tem essa preocupação. Tudo Espero que bem. deu para entender. Não tem mais pergunta. Bom, agradeço ao Dr. Carlos por a sua amabilidade de estar no nosso evento, como também a Cristiano. Muito obrigado e deixo você, Carlos, para a última palavra, se você quiser, né? Ok. Não, como eu falei para vocês aí, né, é um grande prazer aí colaborar e cooperar com o pessoal aí do Chile, especialmente de Arica, né? Recebemos aqui o Luiz Cáceres, que foi nosso doutorando também, como o Cristiano, né? Tá. Temos uma boa interação, é ótimo. Eu particularmente gosto muito de Arica também. Já faz mais de 30 anos que eu conheço Arica, né? É um dos locais assim que eu tenho ótimas lembranças ali do mar, né? Do deserto ali também. Eu gosto muito de apreciar as estrelas. Aqui também, nosso inverno foi favorável para isso há pouco. E é um lugar assim muito adequado para apreciar estrelas também. As pessoas aí do Chile eu acho assim muito cordiais também, então a gente tem uma ótima relação. Então é sempre um grande prazer poder colaborar e participar com vocês. Estamos também sempre abertos para visitas de vocês, né? E vou passar a palavra agora para o Cristiano finalizar também. Okay. Obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar do evento. O professor Wessel também me abriu essa oportunidade de apresentar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Tudo bem. A gente sempre está olhando seus artigos e todo o seu trabalho, que por isso considera muito importante a sua participação. Dr. Carlos, na próxima, tomara que seja presencial. Ok, ótimo, melhor ainda. Melhor ainda, né? Aí, eu acho que eu posso mostrar a partir daqui de casa, não está muito claro, dá para ver a ilha lá um pouquinho, ó, né? Ali é o Morro da Cruz, a Bahia Norte aqui. Sim. Presencial. Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado por tudo. Vou deixar agora para a seguinte pessoa que tem que apresentar. E muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Cristiano. Lamentavelmente, o conselheiro Luiz está doente neste instante, que não pudo participar. E
Eu depois vou falar com você, Carlos. Transmita melhoras lá para o Luiz também e um abraço aí para ele e para todos vocês aí. Tudo Foi bem. Um grande prazer. Obrigado. É um grande prazer. Obrigado. Muito obrigado. E parabéns aí, muito obrigado pelo convite, parabéns pela organização do evento, professor Diego. Gracias, muy amable. Obrigado. Muchas gracias. Ya, Suerte. eso. Chao, suerte.